Vamos ao resumo semanal da novela Mãe, de 26 a 30 de janeiro. Nesta semana, fortes emoções tomam conta da novela. Com a ajuda da velhinha Zeynep, Turna finalmente se reconcilia com Zeynep em um momento emocionante. Mas essa união deixa Sule tomada pela raiva. Cengiz tenta intimidar Sinan, mas acaba se dando muito mal. Prepare o coração, porque vem aí mais uma semana cheia de tensão, emoção e reviravoltas. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Também comente o que você está achando da novela Mãe. Zeynep liga para Sule e pergunta se ela pode lhe dar alguns minutos, e que pode encontrá-la e promete não incomodá-la mais. Sule pergunta do que irão falar. Zeynep diz que da Melek. Sule diz que é a primeira vez que ela fala o nome dela direito, e aceita se encontrar com ela. Zeynep diz a Sule que quando pensou que a Melek tivesse morrido, foi a pior coisa de sua vida, e não pode dizer o quanto doeu, que dizem que é como estar em um bolso e é verdade. Que se sentia encurralada, em silêncio, sem saída, sem fôlego e no escuro, e pergunta por que ela fez isso com ela. Zeynep diz que jamais irá perdoá-la, assim como ela nunca irá perdoar por ter tirado a Melek dela. Sule diz que ela não tirou, e sim sequestrou, e ainda colocou o nome de uma garça, mas depois ela rejeitou. Zeynep diz que quer poder ver a Melek. Sule diz que jura por Deus que nunca pensou que iria dizer aquilo para ela, mas dessa vez é a Melek que não quer mais se encontrar com ela. Zeynep diz que talvez essa seja a sua última oportunidade de vê-la. Elias leva Cengiz até um bar e os dois tomam juntos. Sule pergunta a Zeynep se ela vai ficar paralisada. Zeynep diz que pode ser isso ou pode ser pior, e ainda não está morta, e pergunta se pode passar algumas horas com a Melek. Sule diz que ela não vai querer ir, que ela não quer mais vê-la e não vai obrigar sua filha. Zeynep fica bem triste. Sule se solidariza e diz que podem perguntar para a Melek, e quem sabe ela aceita. Cengiz faz um acordo no bar para trabalhar. Elias e Cengiz saem do bar. Cengiz avista Zeynep dirigindo na rua e se surpreende. Elias percebe ele paralisado e pergunta o que foi. Cengiz diz que não foi nada. Kahide recebe alta e retorna para a mansão. Duru diz a Kahide que mais cedo a senhora Gonu ligou e que ela deveria ligar para ela e convidá-la para ir em casa. Kahide pergunta a Zeynep se ela tem falado com a Gonu ultimamente. Zeynep diz que sim, que ainda está brava com ela, mas ela também acabou de descobrir sobre a Turna e estava procurando uma forma de lhe contar. Duru diz que gosta muito da senhora Gonu, mas também ficou brava por ela esconder, e quem pode fazer algo assim? Zeynep diz a Duru que foi uma mentira horrível que contaram para eles. Kahide, Gansa e Sinan ficam tensos olhando um para o outro. Depois, a sós, Kahide pergunta a Sinan se não era aquilo que ele queria, que a Zeynep soubesse sobre a Turna. Ela diz que ele parece que queria que ela soubesse que tudo foi culpa dela, que cada vez que olha para ele, ele a julga e a culpa. Sinan diz que isso não tem a ver com ela, e quando for a hora certa conversarão sobre isso. Ele pergunta o que o Ali sabe sobre isso. Kahide diz que pelo que sabe, ele não sabe de nada. No carro, Zeynep diz a Sinan que não é uma pessoa que confia tão facilmente nas outras pessoas. Que não sabia que confiar poderia ser tão poderoso. Que não importa o que aconteça, sempre dirão a verdade. Ela agradece o marido por ser assim, e Sinan fica envergonhado. Sinan vai atrás de Ali e ele pergunta como a Zeynep está. Sinan diz que ainda estão aguardando os resultados, e Ali diz que espera que não seja nada sério. Ali diz a Sinan que sabe que ele está curioso, e revela que sabe que ele já havia descoberto que a Turna estava viva, mas não sabe por que ele escondeu isso. Sinan pergunta como ele soube. Ali diz que é jornalista e pergunta por que ele ocultou isso. Sinan diz que não deve explicações para ele, que teve suas razões, mas não precisa dizer nada para convencê-lo. Ali diz que tudo bem, mas pergunta por que ele acha que a Sule decidiu fazer isso e como conseguiu. Sinan pergunta se ele acha que ele é o responsável e afirma que não foi ele. Ele conta que descobriu por acaso há 3 meses e deseja sorte para ele descobrir as respostas que quer. Ali diz assim, mas eu vou encontrá-las. Eu vou. Kahide liga para Gonu e a acusa de ter contado para o Ali. Gonu diz que não entende o que ela está dizendo. Kahide diz que o modelo dela de honestidade é responsável por tudo o que está acontecendo. Que ela pode pensar o que quiser sobre ela e o Sinan, mas como se atreveu a dizer isso para alguém de fora da família? Gonu diz, espera, se continuar com seus insultos e ataques, saiba que eu vou desligar o telefone. Não percebeu a forma que está me tratando?
Com essa atitude será a última vez que falarei com você no telefone. Já chega, Kahid. Kahid diz que só fez uma pergunta simples e ela não é capaz de responder. Gonu afirma que não disse nada ao Ali e não mencionaria isso para qualquer um, que isso é resultado da culpa que ela carrega no coração dela. Gonu diz que a culpa jamais desaparecerá dela e ficará maior ainda, e aconselha que ela confesse tudo a Zeynep, que ali só existe uma culpada e é ela. Foi ela quem feriu a todos com sua mentira e ordena que não ligue novamente para ela. Gonu desliga o telefone na cara de Kahid e a velha loira chora suas lágrimas de crocodilo. Senhora Zeynep diz a Gonu que é assim que se faz e a parabeniza por ter colocado Kahid no lugar dela. Zeynep conta a Sinan que hoje foi ver a Sule e foi dizer que queria ver a Turna e ela aceitou. Sinan pergunta se ela acha que a Turna vai querer vê-la. Zeynep diz que ela não quer, mas um dia ela vai ficar feliz por passar esse tempo juntas. Ela diz ao marido que o amor e apoio dele nunca poderá retribuir, e admira como ele a ama e gostaria de ser assim, mas passou a maior parte da sua vida sem saber expressar seu amor e ser amada, talvez por ter sido abandonada, ou pelo menos é isso que usa como uma desculpa. Mas com a Turna foi diferente, a maneira que a Turna olhou para ela mudou, e aí veio ele, e o amor dele, mas ainda não é uma especialista nisso, mas quer que ele saiba que o ama. Por videochamada, Ali diz a Duru que o artigo dela está muito bom e irá mandar para a redação. Duru fica ansiosa, mas bastante alegre. Kahid é atormentada pela culpa. Ela liga para Zeynep, mas quem atende é Sinan. Kahid pergunta de sua filha, mas Sinan diz que ela está no banheiro. Kahid diz a Sinan que vai contar tudo para Zeynep. Sinan diz que ela não pode, pelo menos por agora, porque não é um bom momento. Kahid diz que o peso na consciência vai matá-la e vai contar tudo. Sinan diz que a entende, mas no momento a Zeynep precisa de um tempo. Kahid pergunta se está tudo bem com ela. Sinan diz que sim, mas ela está mais sensível e além disso, para Kahid pensar nela também e esperar estar melhor de saúde. Kahid concorda com o genro e dá boa noite para ele. Sengiz pergunta a Sule se ela tem visto aquela Zeynep ultimamente. Sule diz que não viu ninguém e questiona por ele perguntar isso. Sengiz diz que hoje teve a sensação de vê-la dirigindo um carro na rua. Sule diz que ele deve ter confundido. Sengiz diz que se ver aquela idiota, ela vai pagar por ser tão intrometida. Melek ouve tudo e fica apreensiva. No dia seguinte, Sengiz sai de casa e Sule diz a Melek que elas irão sair. Melek pergunta para onde e Sule diz que irão passear. Melek, Sule e Hassan saem de casa e vão até o parque. Zeynep está ali e ela e Melek ficam cara a cara novamente. Zeynep se aproxima deles, mas Melek segue distante com ela. Melek pede para Sule para ir embora. Sule diz que elas vão ficar, que a professora veio passar um tempo com ela. Zeynep diz que é verdade e queria passar um tempo com ela. Sule diz para sentarem e se divertirem juntos e pede que Melek pare com besteira. Melek aceita ficar e eles se sentam. Sule diz que suas costas estão doendo demais, que aquela criança pesa muito. Zeynep fala com o bebê, diz que ele é muito lindo e pergunta a Sule se pode segurá-lo. Sule permite e entrega o bebê para ela. Zeynep diz a Melek que acha que o Hassan vai falar o nome dela primeiro. Melek diz, ele vai falar Melek. Ela diz a Sule que pensou de irem naquele brinquedo ali e pergunta se podem ir. Sule pega o bebê e vai com Melek até o brinquedo. Arrependida, Kahid procura Gonu. Ela diz que ela estava certa, que cometeu um grande erro, que pode chamá-la de egoísta e arrogante, porque no fim ela tem razão. Kahid diz que sente muito, que descontou nela e Gonu diz que está bem. Kahid diz que finalmente decidiu contar tudo para Zeynep, que se ela não quiser voltar a vê-la ou falar com ela, irá aceitar. E tudo o que quer é a felicidade dela e precisa que ela lhe prometa algo. Que quando a Zeynep não quiser mais ela por perto, que ela prometa que irá cuidar dela, que a filha delas será feliz. Sensível, Kahid abraça Gonu e Gonu diz: a nossa filha será feliz. Ela será muito feliz. No parque, Zeynep e Sule observam Melek e Hassan brincando. Sule diz a Zeynep que também aconteceram coisas com ela e que agora é cantora, que canta músicas turcas em um restaurante. Ela diz que não podia mais continuar do jeito que estava, mas agora está feliz e é paga bem. Zeynep diz que isso é bom. Sule diz que sabe que ela acha que ela é uma inútil e infeliz e que já se arrependeu de ter levado a Melek. Zeynep diz que acredita e a admira por isso e pergunta quem fica com as crianças enquanto ela canta.
Sule, hipócrita, diz que paga sua vizinha quando sai para cuidar deles. Mais tarde, Zeynep, Sule, Hassan e Melek tiram fotos juntos no parque. Zeynep diz a eles que irão fazer um piquenique. Melek fica animada e Zeynep diz que já fez toda a comida, que irão sentar em um lindo lugar na sombra e depois irão comer a comida gostosa. Sule vai ao banheiro e deixa Hassan no colo de Zeynep. Eles se sentam para comer e Zeynep preparou as comidas preferidas de Melek. Zeynep diz a ela que a ama muito e sempre irá amá-la, e mesmo estando longe uma da outra, ela está em seu coração, e ela sabe disso. Ela diz que sempre agradece por ter tido ela a seu lado, e se relembra de quando se tornou mãe dela, e ressalta que ela ainda é sua filha, mesmo ela não a chamando, que ela é sua filha e ela é mãe dela. Melek fica comovida e Zeynep diz que jamais se esquecerá dos momentos que viveram. Mais tarde, Zeynep comenta com Sinan que a Turna ainda está ríspida, e ele diz que ela irá melhorar com o tempo. Zeynep diz que não tem tempo para isso, mas Sinan diz que sempre tem tempo para quem nós amamos. Zeynep diz que se tivesse tempo, acha que a Turna acabaria perdoando, mas como não conseguiu o perdão dela, só espera que ela se lembre de tudo o que disse para ela. Sengiz chega em casa e pergunta a Melek onde está a mãe dela. Melek diz que ela saiu, mas já deve estar voltando. Enquanto isso, Sule está no restaurante conversando com Haidar. Ela diz que nunca trabalhou num lugar como aquele, que ele sabe como é difícil trabalhar em uma boate e ainda mais com tudo que já sofreu nesse mundo. Sule conta como conheceu Sengiz. Diz que agora descobriu que ele não presta e precisa se separar, e sabe que um dia irá conseguir. Ela diz que adora trabalhar ali, e se não trabalhar ali, vai acabar ficando debaixo da ponte, porque não quer voltar para a vida que tinha. Que a Sule que está se tornando é a Sule que quer ser para sempre. Melek observa a foto e ao olhar Zeynep, diz: Mãe. O médico diz a Zeynep e Sinan que a coagulação dela está baixa e irá aumentar a dose do remédio, mas não existe nenhum perigo. Zeynep e Sinan ficam aliviados e felizes. Sule retorna para casa e Sengiz está com as malas prontas. Ele diz que vai para Bandirma, que vai dar um oi para alguns amigos. Sule pergunta o que ele vai fazer lá. Sengiz diz que vai salvar a vida deles e vai embora. Sule conta para Melek que conseguiu seu trabalho de volta. Duru está muito feliz, já que conseguiu um emprego no jornal de Ali. Sengiz está na rodoviária e compra sua passagem para Bandirma. Ele liga para seu amigo, mas ele diz que não conseguiu a grana. Sengiz fica furioso, mas se relembra de quando havia perguntado para Sule de onde ela tinha conseguido tanta grana. Sule respondeu que foi a mãe dele quem enviou a grana. Sengiz solicita a troca de sua passagem para ir à cidade de sua mãe. Sunny se surpreende ao ver Sengiz em sua casa. Sengiz diz à mãe que está precisando de 1.600.000 para hoje mesmo e é urgente. Sunny diz que não tem dinheiro, mas Sengiz pergunta como assim e de onde saiu aqueles 8 milhões que ela deu para sua mulher. Sunny diz que não deu dinheiro nenhum para a Sule. Sengiz fica pé da vida, diz que a Sule é uma maldita e se questiona quem está dando dinheiro para ela. Ele sai da casa de Sunny, deixando ela preocupada. Sule está no restaurante e Haidar diz que ela entra em 10 minutos. Animada, Sule diz que ele vai ver que não irá decepcioná-la e ele verá que foi certo contratá-la. Haidar diz que assim espera. Sule liga para Zeynep, diz que vai cantar agora e chama ela para ir vê-la, que o lugar é lindo. Zeynep diz que está bem e estão indo para lá. Sule diz que tá bom e irá mandar o endereço para ela. Sengiz chega em casa gritando por Sule. Ao não vê-la, ele pergunta a Melek onde está a vagabunda da mãe dela, aquela traidora mentirosa. Melek fica assustada e Sengiz manda ela dizer para Sule que ela está cavando a própria cova. Sengiz sai de casa para ir atrás da mulher. Issel vai à casa de Melek e a encontra chorando. Ela tenta consolar a menina e segura Hassan. Sule está no bar cantando e Haidar está satisfeito com o desempenho dela. Sinan e Zeynep chegam ali. Zeynep assiste Sule cantando e fica feliz por ela estar tentando mudar de vida. Todos aplaudem Sule. Sengiz chega ali. Sule se assusta e ele diz que ela já era. Sengiz dá uma bofetada em Sule diante de todos. Zeynep manda ele parar com isso. Sinan agride Sengiz e Zeynep e Haidar ajudam Sule. Sengiz ameaça todos dizendo que já era para eles. Ele é expulso do bar. Mais tarde, Zeynep diz a Sinan que sabia que a Sule mentia quando dizia que eles estavam bem. E quem pode viver em paz com o Sengiz? Ela diz que amanhã vai prestar uma queixa na vara da família porque ele agrediu ela.
No dia seguinte, Sengiz retorna para casa após ter passado a noite na cadeia. Ele diz que o desgraçado do Haidar deu queixa e agora vai ter que ir ao tribunal, mas antes vai acertar as contas. Ele manda Melek pegar o irmão dela e cair fora. Melek fica preocupada com a mãe, mas sai com Hassan. Sengiz pega sua navalha e Melek escuta quando Sule diz para ele acabar logo com ela. Sule diz que é a idiota que salvou ele, não aguenta mais ele ferrando com a sua vida e sempre perdoa ele por tudo. Que perdoou ele até quando ele quis matar sua filha, mas foi lá, e perdoou até quando foi abusada e ele não fez nada. Que o Nekme abusou dela e ficou calada, e manda ele matá-la de uma vez. Sengiz pergunta o que o Nekme fez com ela. Sule diz que ele fez as piores coisas que ele pode imaginar, que vive tentando esquecer isso, mas ele a abandonou enquanto ela era abusada. Sengiz pega sua navalha diante de Sule e confronta se aquele menino é filho do Nekme. Sule manda ele se calar e que está louco, que ele não pode dizer isso do filho dele. Sengiz sai de casa para ir atrás de Nekme. Zeynep fala com a assistência social sobre o caso de Sule, Melek e Hassan. Eles fazem uma visita na casa de Sule. Sule pergunta o que eles querem. A moça diz que eles são da rede de proteção das crianças e estão ali para verem como os filhos dela vivem. Eles entram na casa e vê as péssimas condições. A moça pergunta por que Melek não foi à escola hoje. Sule diz que na escola da Melek as crianças podem escolher um dia para faltar, e ela escolheu hoje. Sengiz vai atrás de Nekme, mas Elias pergunta o que ele quer. Sengiz diz que vai matar ele, que vai fazer picadinho daquele maldito. O homem da assistência social diz a Sule que se ela não tem condições de manter as crianças em um lar adequado, o Estado ficará sob cuidado deles, que pode ser temporário ou permanente. A moça diz que ela pode entregar os filhos dela ao cuidado deles, e isso será o melhor. Sule diz que pode parar, que seus filhos estão bem e que eles já podem ir embora. Ela expulsa eles de sua casa e diz que eles são loucos. Melek sai lá fora e escuta quando o homem diz para a moça que a Zeynep estava certa. Melek pergunta para eles se eles prometem que ela e seu irmão irão ficar juntos no abrigo. Elias diz a Sengiz que ele iria para a prisão se assassinasse o Nekme, que ele recuperaria a honra dele. Ele aconselha que Sengiz venda seu filho Hassan e assim consiga a grana. Sengiz pergunta para quem venderia. Zeynep vai à casa de Gonu e diz que veio ali para ver. As duas tomam um chá juntas, e Zeynep diz a Gonu que passou dos limites, que percebeu que ela não estava mentindo sobre a turma. Gonu diz que mesmo assim ficou péssima. Zeynep diz que sabe que ela só quis proteger a Turna e o Hassan, como ela sempre fez. Gonu fica aliviada e diz que ela não está mais zangada com ela. Sule está na cama com Hassan e chama Melek para trocar o menino. Melek não responde, já que não está em casa. Zeynep diz a Gonu que se a Turna e o Hassan forem para o abrigo, eles ficarão separados e a Turna ficaria arrasada com isso. Sule liga para Zeynep e pergunta onde está Melek. Zeynep pergunta o que ela está falando e Sule pergunta o que aquela gente fez com sua filha, porque ela não está ali. Zeynep diz que não sabe de nada e Sule desliga o celular irritada. Turna vai à casa de Gonu e bate a porta desesperada. Ela abraça a senhora Pateta e chora muito. Gonu pergunta por que ela está chorando. Turna implora que ela a ajude, que eles irão tirar seu irmão dela. Gonu tenta consolá-la e diz que isso não irá acontecer. Zeynep chega ali e tenta falar com Turna. Turna diz: não me toca, isso é tudo sua culpa, tudo sua culpa. Sengiz está com Hassan nos braços e Sule pergunta o que ele está fazendo. Sengiz responde: pegando aquilo que é meu. Turna sai correndo da loja e Gonu e Zeynep tentam ir atrás dela, mas a perdem de vista. As duas chamam pela menina, que está escondida atrás de uma parede na rua. Sengiz diz a Sule que ela lhe traiu da maneira mais indecente, que fez ele acreditar que o filho de outra pessoa era dele. Sule pede que ele pare com isso e que o Hassan é filho dele. Sengiz pergunta como ela tem tanta certeza, e Sule diz que só sabe. Sengiz diz que a única coisa que ela sabe é dar os bastardos dela para que ele os alimente. Sule pede que ele lhe dê o menino, mas Sengiz ameaça matar ela e o bebê. Ele recebe uma ligação de Elias, e Sule consegue ficar com o filho. Elias diz a Sengiz que o cliente primeiro quer falar com ele, e depois que ele entregue a criança. Sule diz a Sengiz que se ele fizer algo com seu filho, vai se arrepender. Sengiz diz que vai viver tranquilamente graças àquele moleque, e manda ela nem se atrever a sumir com o bebê, ou senão vai acabar com os dois. Zeynep procura por Turna em toda a região.
Melek retorna para casa e Isel pergunta onde ela estava, que todos estavam procurando por ela. Melek diz que não aconteceu nada e entra em casa. Sule diz a Melek que até que enfim ela voltou para casa e pergunta onde ela estava. Melek diz que foi caminhar. Vê Sule ajeitando as coisas para sair e pergunta para onde irão. Sule diz que ela para lugar nenhum. Gonul diz a Zeynep que a Isel disse que viu a Turna entrando em casa. Zeynep diz que precisa ver a Turna por si mesma. Gonul pede que ela seja paciente, que a Turna não vai escutá-la agora, e se a Sule está em casa, vai culpá-la. Zeynep diz que a Turna acha que ela está tentando tirar o irmão dela, e não aguenta o olhar de ódio dela. Melek pergunta para a mãe para onde eles vão, e pede que deixe ela ir também. Sule diz, sai pra lá, Melek, dá tchau para seu irmão, rápido menina. Melek pega o irmão no colo, chora e diz que ela não pode levar ele. Sule diz que vai levar ele para um abrigo e não pode mais cuidar deles. Melek sofre muito, beija Hassan e pergunta se é por causa da professora Zeynep. Sule diz, é culpa dela sim, aquela professora é a culpada por tudo, Melek, agora me dá ele. Melek não quer entregar o bebê, mas Sule o pega e diz que já chega. Melek se ajoelha e segura a perna de Sule e diz que vai cuidar dele, que se ela quiser pode trabalhar também e ganhar dinheiro. Sule não diz nada e consegue sair de casa com Hassan. Melek fica ali no chão, sofrendo demais. Sengiz fecha um acordo para entregar o filho. Sinan está no hotel e será contratado para ser o vigilante da segurança. Ele observa nas câmeras Sengiz, Ilias e um homem. Sinan vai até Sengiz e exige que ele explique por que estava com aquele cara. Sengiz manda ele parar de incomodar, que não deve nenhuma explicação. Sinan diz que se acontecer alguma coisa com aquelas crianças, ele irá pagar. Sengiz pergunta o que ele vai fazer. Sinan o agarra pelo colarinho e diz que se ele ver de novo com aquele traficante de crianças, Sengiz o interrompe. Manda ele se preocupar com a esposinha sequestradora dele e que os dias dele como delegado chegaram ao fim. Depois, Sinan fala com Yaner e diz que tem certeza que o Sengiz irá vender as crianças. Yaner diz que ele pode contar com ele, que ficará atento e que aquele traficante de crianças está no radar deles. Sengiz chega em casa e pergunta para Melek da mãe dela e do Hassan. Melek diz que não sabe. Sengiz manda ela desembuchar logo. Sule chega em casa nesse momento e Sengiz pergunta o que ela fez com o menino. Sule manda Melek ir para o quarto e ela vai. Sule confessa a Sengiz que levou o menino, que deixou ele em um abrigo. Sengiz diz que agora sim vai matar ela. Sule diz que se fez isso foi para ele não vender o próprio filho dele, que já assinou um papel lá. Sengiz diz que se ela não trazer aquele moleque imediatamente, vai terminar com a vida dela. Zeynep diz a Duru que odeia ver a Turna triste e chorando e que gostaria de se explicar para ela. Duru diz que ela só precisa de um tempo e se acalmar um pouco. Zeynep diz que não vai desistir de sua filha e que vai ganhar o coração dela de novo. Sule vê Melek lavando as roupas de Hassan. Ela diz à mãe que quando ele voltar amanhã, com certeza vai usar, porque deve ter sujado todas as roupas. Sule diz que ele não vai voltar. Melek diz que então ele pode usar depois de amanhã. Sule diz que ele não vai voltar nunca mais e é melhor ela aceitar. Melek diz que o Sengiz falou que ele iria voltar. Sule diz que ele não sabe de nada e manda ela esquecer o Hassan e pensar que ele não nasceu. Melek chora e diz que o Sengiz também quer e por que ele não volta. Sule diz que ele não quer assim, que ele quer para outra coisa. Melek diz que ama muito seu irmão e se ela não trazer ele, vai embora dali e não será mais filha dela. Sule diz que já chega e não quer nunca mais escutar o nome do Hassan. Melek diz que não vai olhar mais na cara dela enquanto o Hassan não voltar, que agora ela não tem mais filhos, que não vai chamar ela mais de mãe e que está sozinha. Melek sai e Sule chora. Ilias liga para Sengiz e diz que estão com problemas, que o cara disse que o negócio não vai mais rolar porque ele foi preso. Sengiz fica furioso e Ilias é avisado que o chefe chegou. Sengiz descobre que Nekme está por lá e decide ir acertar as contas com ele. Kahid liga para Zeynep e pergunta o que aconteceu. Zeynep diz que não quer falar disso agora e que amanhã passa por lá. Depois, Kahid diz a Gansey que o que fez para proteger sua filha acabou sendo algo que a destruiu. Gansey diz que a Zeynep vai reagir mal no início, mas depois irão explicar por que fizeram isso e ela vai entender. Kahid diz que vai conversar com a Zeynep sozinha, mas Gansey diz que elas cometeram esse erro juntas.
Kahid diz que quem contou a mentira foi ela, e ela nunca vai saber que ela e o Sinan sabiam, que essa conversa não será fácil. Ela diz que isso vai criar uma distância entre ela e a Zeynep, e nesse momento ela deve apoiar a irmã dela. Sinan diz a Zeynep que precisa confessar algo para ela. Ele revela que sabia que a Turna estava viva há meses. Zeynep se surpreende e pergunta como assim. Sinan diz que queria contar para ela, mas não sabia como. Zeynep se revolta e pergunta se ele tinha medo dela esquecer ele se encontrasse a Turna. Sinan tenta se explicar, mas Zeynep diz que ele viu o tanto que ela sofreu esses meses e como pôde fazer algo assim. Ela diz que ele não quer dividir ela com a Turna, que estava com medo dela não se casar com ele caso encontrasse a filha. Zeynep diz que ele teve meses para lhe contar a verdade, que perdeu sua filha pelo silêncio dele, que a pessoa que mais ama nesse mundo é a Turna e agora ela a odeia por culpa dele. Ela o chama de egoísta. Sinan diz que vai embora e Zeynep diz que é uma boa ideia. Ela tira a aliança de casamento e a deixa na cama. Sule diz a Melek que ela não comeu nada e pergunta se quer que faça umas torradas francesas. Melek rejeita Sule e não a responde. Irritada, Sule diz que não está nem aí e manda ela fazer o que quiser. Sengiz observa de longe Nekmi e a amante dele entrando no carro e saindo. Ele vai atrás deles. Nekmi e sua amante estão se divertindo em uma boate. O velho vai ao banheiro e Sengiz o surpreende. Ele o agarra, coloca a navalha no pescoço dele e diz que não sabia que estava sendo o pai de um filho dele e que agora ele já era. Nekmi pergunta do que ele está falando. Sengiz diz que está falando da Sule, que acabou de descobrir o que ele fez com ela e o chama de maldito porco. Nekmi diz que não pode ter filhos, que o bebê não pode ser dele, que toda sua vida foi infértil. Sengiz diz que ele tem filhos com a mulher dele. Nekmi diz que eles não são dele, que na verdade são seus sobrinhos, e é sério. Sengiz diz que ele é um desgraçado, e Nekmi diz que se ele quiser, pode até fazer um teste para provar, e se for mentira, ele pode fazer o que quiser. Ele dá dinheiro para que Sengiz o deixe vivo. No dia seguinte, Sule vê Melek colocando as botas e pergunta para onde ela vai. Melek diz que para a casa da senhora Issel. Zeynep chega à casa de Kahid para morar lá novamente. Ela diz a Gance que está péssima e revela que irá se divorciar do Sinan. Kahid chega ali e pergunta à filha o que houve. Zeynep diz que o Sinan sabia que a Turna estava viva e decidiu não contar nada. Gance e Kahid ficam tensas. Kahid diz à filha que o Sinan pode ter mentido para ela, mas as razões dele. Gance interrompe a mãe para que ela não diga mais nada e ressalta que não cabe a elas saber os motivos do Sinan por ter escondido isso. Zeynep vai para o quarto descansar. Gance diz a Kahid que é melhor ela não fazer isso agora, que sua irmã precisa de refúgio. Kahid diz que não pode permitir que o Sinan assuma toda a culpa. Gance diz que a irmã não pode ficar sem o marido e a mãe, que o Sinan já está fora e se ela perdê-la, a Zeynep irá ficar muito mal. Melek vai ao abrigo onde Hassan foi e descobre que o irmão está no hospital para fazer exames de rotina. Ela decide ficar esperando o irmão do lado de fora do abrigo. Zeynep não para de pensar em Turna. Melek fica animada ao ver o irmãozinho. Ela faz carinho nele, diz que veio ver ele e o segura no colo. A moça pergunta a Melek quantos anos ela tem. Melek responde que tem 8 anos e meio e pergunta se pode brincar lá no parque com seu irmãozinho, só um pouquinho. A moça diz que não pode deixar uma criança pequena cuidar do bebê, e se a mãe dela vier, pode sim. Melek chora e diz que sente muita falta dele, e quer ficar um pouquinho com ele, e pede que por favor deixe ela passear com ele. A moça acaba liberando que Melek fique com Hassan no jardim. Sule encontra uma meia de Hassan no sofá e fica emotiva. A moça do abrigo fica próxima observando Melek e Hassan. As outras crianças do abrigo vão lanchar e a moça os acompanha. Melek aproveita para fugir com Hassan do abrigo. Sengiz retorna para casa e pergunta a Sule por que ela chamou o bebê de Hassan, que é um nome lindo e gosta desse nome. Ele diz que quando era pequeno e morava lá no bairro, tinha um amigo chamado Hassan, e ele era bem legal. Sule pergunta como pode convencer que o filho é dele. Sengiz diz que já sabe e ela não precisa convencê-lo. Sule diz que jamais colocaria um bastardo no mundo. Sengiz diz que ele é seu filho. Fala que sua mãe é uma prostituta e crescia contando quantos homens entravam e saíam de sua casa. E o que ela podia esperar dele, que é um homem que não conseguiu nem proteger a própria mãe. Ele diz que toda vez que aquela porta abria, pensava em matar o homem que entrava.
expulsá-lo de sua casa e também não conseguiu proteger ela quando precisou. Sengiz diz que não tirou ela das mãos do Nekmi e sequer sabia que ele tinha a atacado, e também não protegeu seu filho e que iria vendê-lo tipo um limão, como se fosse uma mercadoria. Ele chora e diz que não é um homem bom, deita no colo dela e desaba nas lágrimas. Sule o acaricia, chora e diz que ele não é uma má pessoa. A moça do abrigo diz ao diretor que eles não estão no jardim e o que farão. O diretor manda chamar a polícia. A polícia vai até a casa de Sule e Sengiz e batem a porta. O policial diz a Sengiz e Sule que eles precisam acompanhá-los porque o Hassan não está no orfanato. Sule pergunta onde ele está e por que precisam ir à delegacia. O policial diz que darão mais informações lá. Isel observa Sule e Sengiz indo com a polícia. Na delegacia, Sengiz diz a Sule que acha que a idiota da Zeynep está por trás daquilo. Sinan está na delegacia e Sule diz para ele dizer para a Zeynep que ela tem que deixar seus filhos em paz, ou então vai ver. Sengiz diz a Sinan que ele vai pagar caro por isso. Isel avisa Gonu o que está acontecendo. Gonu conta à senhora Zeynep que a Turna e o irmão sumiram e que a polícia está procurando os dois. Senhora Zeynep diz que espera que sua neta não se meta em problemas. Gonu diz que ela não poderia fazer isso depois de tudo que passou. Sinan e Yaner escutam o depoimento de Sule e Sengiz, e eles insistem em culpar Zeynep pelo desaparecimento das crianças. Yaner diz a Sinan que precisam ligar para a Zeynep para ela declarar seu depoimento. Sinan liga para Kahid e conta que a Turna e o irmão dela sumiram. Kahid se surpreende e Sinan diz que agora a Zeynep precisa ir à delegacia para prestar seu depoimento. Kahid diz que está bem e que vai com a Zeynep. Ela diz a Sinan que é culpa dela que ele e sua filha brigaram. Sinan diz que ele e a Zeynep conversaram sobre isso ontem, que não falou nada dela e nunca irá falar, e só pede que ela mantenha os assuntos dela separado dos dele. Kahid diz a Zeynep que a Turna e o irmão desapareceram. Melek leva Hassan até a casa do filho da senhora Isel. Ela diz ao irmão que pegou as chaves escondidas que estava pendurado e que o filho da Isel não mora ali. Ela decide se esconder com o irmão na casa por um tempo. Kahid e Zeynep vão à delegacia e se encontram com Sinan. Sinan pergunta a Zeynep como ela está. Zeynep o ignora e não o responde. O inspetor interroga Zeynep e ela detalha da última vez que viu a Turna. O inspetor diz que Zeynep é a principal suspeita devido ao crime que ela cometeu há uns anos atrás. Zeynep diz que não sequestrou essas crianças. Kahid diz ao inspetor que o afastamento da Zeynep, da menina, eram de 6 meses, mas já se passaram quase 2 anos. O inspetor diz a Zeynep que, obviamente, ela nunca poderá adotar a Melek Akijai legalmente. Melek alimenta o irmãozinho e diz que eles sempre ficarão juntos. Zeynep vê Sule e Sengiz na delegacia. Sule vai indo para cima de Zeynep e diz: "Eu vou te matar, sua maldita. Eu vou te matar, vagabunda." Kahid segura Sule e manda ela se controlar. Sengiz também vai até ali e Sinan dá ordens para que levem a Sule e o Sengiz. Ele pergunta a Zeynep se ela está bem. Zeynep diz: "Para de me perguntar isso. Eu não tô bem. Mãe, vamos embora." À noite, Sengiz e Sule retornam para casa. Sengiz diz que a casa está um silêncio e Sule diz que não tem choro, não tem grita, não tem fralda suja e nem nada. Sengiz diz que não é tão ruim e que em algum momento irão achar eles. Sule e Sengiz comentam entre si o quanto odeiam a professora Zeynep. Zeynep diz a Kahid e Ganse que procurou as crianças por todas as partes, mas não achou nada. Ela diz que não pode desistir. Ganse diz que a Turna é uma menina muito inteligente e deve ter encontrado algum lugar para ficar. Kahid diz que é verdade, mas ela ainda é só uma garotinha. Zeynep diz que confia em sua filha e que ela deve ter encontrado uma solução. Ela conta para a mãe e a irmã que amanhã ela e o Sinan vão dar entrada no divórcio. Kahid pede que a filha não faça isso, mas Zeynep diz que ele traiu ela ao não dizer a verdade. Ela diz que nem consegue olhar na cara dele e que tudo acabou. Ali diz a Sinan que sabe que a dona Kahid mentiu primeiro e pergunta por que ele concorda em ser o bode expiatório, que ele sabia que iria perder a Zeynep confessando, e então por que se sacrificou. Sinan pede que Ali guarde tudo o que sabe para ele, e se tem um pouco de respeito pela Zeynep, que fique de boca fechada. No outro dia, Melek diz a Hassan que podem sair para procurar alguma coisa para comer.
Sule diz a Senjis que podem procurar as crianças juntos. Senjis diz que vai fazer outras coisas. Sule diz que as crianças estão desaparecidas e ele vai embora sim. Senjis diz que provavelmente a Zeynep sabe onde as crianças estão e manda ela deixá-lo em paz. Melek e Hassan saem da casa e vão até o parque. Ela não tem dinheiro para comprar nada para comer. Issel vai até a casa de seu filho e vê uma chupeta em cima da mesa. Ela se dá conta que Melek se escondeu ali com o irmãozinho Hassan. Melek vende algumas flores para conseguir dinheiro para comprar comida para ela e Hassan. Sule vai à casa de Kahid e confronta onde está a filha dela. Kahid diz que a Zeynep não está ali. Enfurecida, Sule invade a casa de Kahid e começa a gritar por Zeynep e Melek. Kahid diz que já disse que ela não está e pergunta se ela não entendeu. Sule diz que entendeu, mas não acreditou. Que se ela dissesse que o nome dela é Sule, não acreditaria porque ela é uma grande mentirosa. Kahid manda ela ter muito cuidado com o que fala. Sule a chama de velha coroca e pergunta que plano ela inventou dessa vez. Que ela fez até sua filha se passar por morta e fez um túmulo falso e sabe do que ela é capaz. Zeynep chega ali e Sule diz: falando no diabo, olha quem aparece. Zeynep pergunta o que aconteceu e Sule exige que ela devolva seus filhos. Zeynep diz que, como ela pode ver, eles não estão ali. Sule diz que ela sequestrou seus filhos e escondeu com a ajuda da Kahid. Kahid ordena que Sule saia de sua casa e ameaça chamar a polícia. Sule vai saindo e diz a Zeynep: se você ainda tiver um pingo de juízo, é melhor ter muito medo de mim. Ela vai embora. Senjis e o gerente do bar chegam ao local e tem vários policiais ali. É uma expedição de rotina do local. A fiscalização diz ao gerente do bar que ali deve ter 2 banheiros, um para homens e um para mulheres. Senjis encontra Yanner ali e pergunta o que ele está fazendo. Yanner diz que ele quem pergunta o que ele faz ali. Senjis diz que é sócio daquele lugar e Yanner diz que é uma inspeção de rotina. Senjis manda Yanner avisar ao ex-chefe dele para ficar na dele, porque se ele atravessar seu caminho, irá pagar caro. Melek e Hassan voltam para a casa do filho de Issel. Gonu e Issel estão ali. Gonu alimenta as crianças e diz para a Turna para irem para sua casa, porque não irá deixá-la sozinha. À noite, Turna e Hassan já estão na casa de Gonu e brincam com a senhora Zeynep. Gonu liga para Zeynep e conta que a Turna e seu irmão estão com ela. Zeynep se surpreende e pergunta como isso aconteceu, se eles estão bem e que está indo para lá agora. Gonu pede que ela se acalme e que não vá em sua casa, porque prometeu para a Turna que não contaria nada para ninguém e ligou escondido só para avisá-la. Zeynep fica sabendo que eles estão bem e fica aliviada. No dia seguinte, Gonu diz à senhora Zeynep que irá tirar as crianças dali e promete para ela que em alguns dias passará o endereço para ela e vai levá-la também. Senhora Zeynep pergunta se ela sentirá paz fugindo com eles. Gonu pergunta o que mais pode fazer. Se não fizer isso, sua filha irá fazer. Senhora Zeynep diz que esse não é o tipo de decisão que se toma às pressas e devem pensar melhor. Gonu diz que a Turna está muito chateada com a Zeynep, que ela só confia nela agora e não quer que ela perca sua confiança. Mais tarde, Gonu se reúne com Zeynep e conta seu plano de fugir com as crianças, e que a Turna precisa de mais um pouco de tempo até se ver. Zeynep diz que para ela a coisa mais importante agora é saber se a Turna está em segurança, que vai sentir muita falta dela, mas está tudo bem em saber que eles estarão com ela. Ela diz que gostaria de se despedir da Turna antes de ir embora. Senhora Zeynep conta uma história para a Turna. Ela diz que em um reino muito distante havia uma princesa que pensava muito em sua filha, dia e noite, e a protegia de tudo, mas um dia a princesa adoeceu gravemente. Estava tão doente que pensou que iria morrer, mas mesmo estando assim, ela continuava pensando em sua filha. Ela pensava que se sua filha descobrisse sua doença, ficaria muito triste. E então por isso decidiu dizer à sua filha: vá embora, fique longe de mim, não quero que fique mais perto de mim. Turna diz que a filha deve ter ficado muito triste. Senhora Zeynep diz que sim, mas imagina que se ela soubesse da doença de sua mãe, teria ficado ainda mais triste. A princesa partiu o coração de sua amada filha. Elas se separaram e o tempo passou, e então aconteceu um milagre. A princesa melhorou e assim que despertou, queria saber onde estava sua filha. Todos os guardas do castelo começaram a procurá-la, mas eles não conseguiram, e então um dos guardas decidiu dizer para a princesa que sua filha tinha morrido, e eles pensaram que assim a dor da princesa diminuiria. Mas quando ela ouviu isso, ficou completamente destruída. Ficou meses de cama, se arrependeu de ter voltado à vida e nem comeu e bebeu por dias.
que parecia que ela tinha morrido em vida, que parecia que ela tinha morrido e depois essa mentira destruiu a princesa mais do que tudo, e ninguém foi capaz de dizer a verdade para ela naquele momento. E assim se passaram vários meses, e depois de várias tentativas, o príncipe conseguiu trazer a princesa de volta à vida, mas ela nunca se esqueceu da filha, e que as mães, aconteça o que acontecer, nunca podem esquecer seus filhos. Turna ouve tudo com muita atenção, e diz à bisavó que já sabe o resto da história. Gonu liga para a senhora Zeynep e a senhora diz que tem um plano. Sinan sai da empresa e entra em seu carro. Sengiz está escondido no banco de trás e surpreende Sinan com uma faca no pescoço e diz que eles irão dar uma volta por aí. Turna ouve Zeynep da loja e escuta ela dizendo que não sabe onde a Turna está, mas que sabe que está tudo bem. Ela diz a Gonu que sabe que a Turna está com raiva e não quer vê-la ou talvez a odeie, mas tudo bem. Contanto que ela esteja feliz, pode aceitar mesmo que ela não esteja com ela. Turna vai descendo as escadas e Zeynep fala coisas para comovê-la, seguindo o plano da senhora Zeynep. Zeynep diz que embora ela e a Turna estejam tão distantes, ela ainda é sua filha, é sua razão de respirar e de viver. Turna não aguenta e começa a chorar. Zeynep diz que se houver uma possibilidade, está disposta a lutar contra tudo e todos, e nunca irá desistir da Turna e deixá-la de amá-la, porque ela é sua vida toda. Zeynep não vê Turna descer as escadas. Diz a Gonu que nada adianta e vai embora. Turna chega até lá fora, impede Zeynep e chama. Mãe, não vai, mãe. Zeynep chora de felicidade e Turna corre para dar o abraço nela. As duas choram de emoção e se reconciliam. Turna diz que sentiu muita falta dela e Zeynep também diz que sentiu a falta dela. Turna pede que ela nunca mais a deixe, que não quer mais ficar sem ela. Zeynep diz que nunca mais irá deixá-la de novo, que na verdade nunca deixou, e quando chegar a hora, ela vai entender tudo. Ela diz que nunca poderia deixá-la, que ela é sua filha, sua vida. Turna chora muito e diz que ela é sua mamãe querida. Sengiz faz ameaças para Sinan e ordena que ele pare de segui-lo para onde ele vai e manda cuidar da vida dele. Sinan consegue agredir Sengiz com um soco e ele cai do banco. Sinan desce do carro, puxa Sengiz para fora, pega a faca e coloca no pescoço do bandido. Sinan diz que acha que ele confundiu ele com o lixo do mundo dele, que passou sua vida lidando com ratos como ele e ele mexeu com o cara errado. Ele joga Sengiz e manda desaparecer de sua frente. Sengiz diz que essa não é a última vez que ele vai vê-lo. Sinan diz que ele não desejaria vê-lo novamente. Turna conta para Zeynep que o Hassan é muito dorminhoco. Zeynep pergunta como ela e o irmão dela passam o tempo. Turna diz que canta música e ele fica batendo palmas e faz brinquedos para os dois. Depois, Zeynep se preocupa com o que decidirá sobre Turna e diz a Gonu que verá isso no caminho. Turna chega ali novamente e pede que a mãe não a deixe e que ela prometeu. Zeynep a abraça e diz que é claro que não vai deixá-la. Turna diz que então vai ficar com ela. De repente, elas ouvem Sule batendo a porta da loja de Gonu e gritando. Aflita, Zeynep pega Hassan e ela e Melek se escondem atrás da porta do quarto de Gonu. Gonu vai até a loja e abre a porta para Sule. Sule, alterada, ordena que ela diga onde estão seus filhos e sabe que eles estão ali. Gonu diz que não tem filho nenhum. Sule invade a casa de Gonu e começa a procurar pelos filhos. Senhora Zeynep diz que Sule tem uma língua venenosa. Sule diz que aquela mosca morta da Zeynep levou seus filhos e sabe disso. Ela abre a porta do quarto de Gonu, mas não vê os filhos e Zeynep escondidos atrás da porta. Gonu pede que Sule por favor se acalme. Sule diz que não vai se acalmar e vai destruir aquela casa se necessário. Senhora Zeynep diz a Sule que já chega, que ela grita como uma louca na casa delas e ao invés de fazer escândalo, deveria se perguntar por que eles fugiram. Sule diz que elas são 3 gerações de gente maldita e louca. Senhora Zeynep diz que primeiro ela deveria responder a si mesma e manda ela ir procurar os filhos dela em outro lugar. Sule diz que tá bem, que não tem que aguentar isso e vai embora. Mais tarde, Zeynep pede que Turna não tenha medo, porque está com ela e ninguém poderá separá-las. Depois, Gonu pergunta à filha o que farão agora e além disso estão com o Hassan. Zeynep diz que a Turna não é a mãe do Hassan e precisa de uma vida própria, estudar, e a única opção seria encontrar uma família que os adotasse, e assim eles pudessem estar com eles. Gonu diz que não é tão fácil encontrar uma família, e pergunta o que ela pensa em fazer com as crianças até lá, se vai levá-los para Sule. Zeynep diz que sim, mas não hoje,
e não podem mais ficar ali porque a Sule pode voltar com a polícia. Zeynep fala com uma amiga e ficará na casa dela com as crianças aquela noite. Sinan chega à frente de sua casa e Sule aparece perguntando se a esposa dele está escondida com seus filhos. Sinan diz que a Zeynep não mora mais ali porque se separaram. Sule diz: "Ah, mas é claro, para que ela vai te querer se agora ela já tem a Turna? Mas se aquela mosca morta estiver com os meus filhos, dessa vez vou fazer ela apodrecer na cadeia." Gance liga para Zeynep e diz que está prestes a enviar os papéis do divórcio para o Sinan, e então quer saber se ela quer mais um tempo para pensar melhor. Zeynep diz que não tem nada para pensar, e quanto antes se divorciar, melhor, porque não pode continuar casada com alguém que mentiu para ela. Gance diz que está bem e descobre que a irmã irá passar a noite na casa de uma amiga. Zeynep, Turna e Hassan saem da casa de Gonu para se esconderem.